Olá, eu sou Michele do Instituto Michele Hering e estou aqui para comentar com vocês o caso amplamente divulgado pela mídia envolvendo denúncias de assédio sexual contra o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. Os fatos vieram à tona quando funcionários da Caixa Econômica decidiram relatar situações supostamente vivenciadas que, se verificadas, podem sim configurar assédio sexual. As funcionárias narram situações de constrangimento, de humilhação, se sentindo intimidadas e com medo de reagirem ou de resistirem àquelas investidas em razão da posição ocupada pelo seu chefe. O caso está sob investigação pelo Ministério Público Federal e nos cabe agora aguardar o desfecho das apurações. Bom, a ideia aqui é trazer algumas reflexões sobre essa ocorrência. Primeiro, reforçando aqui que assédio sexual é um crime, está previsto no Código Penal, no artigo 216-A, que diz que constranger alguém com o intuito de obter favorecimento ou vantagem sexual, prevalecendo-se da posição hierárquica ocupada, temos a prática de um crime com pena de detenção de 1 a 2 anos. O requisito ou os requisitos para a prática do assédio é, primeiro, ocorrer de uma forma intencional, é um crime doloso. O agressor ele tem a intenção de chantagear a vítima, seja ela homem ou mulher, visando esse favorecimento, essa vantagem sexual. Um outro requisito, e aí é que nos cabe o comentário, inclusive com base nos relatos das funcionárias, que é o não consentimento. Então, para que ocorra o assédio sexual, é necessário o não consentimento, ou seja, a vítima ou as vítimas, elas não querem estar naquela situação, elas não desejam estar naquela situação. Porque, diferente disso, estaríamos diante de um flerte, de uma paquera, de uma troca mútua, de elogios, enfim, algo que não estaria contemplada nessa seara do assédio sexual e que efetivamente muitas vezes pode acontecer no ambiente de trabalho, sim, paqueras e flertes, desde que seja recíproco, desde que tenha um consentimento das partes envolvidas. As funcionárias relatam que tiveram seus corpos tocados, abraços acalorados, solicitação de estar em locais fora do horário do expediente, principalmente em viagens. Uma delas foi solicitada a levar um carregador de celular até o quarto de hotel em que o presidente estava hospedado e foi recebida por ele com trajes inadequados, uma vestimenta íntima, algo que sim pode caracterizar a ocorrência do assédio, em especial até pela fala da própria vítima, que diz que se sentiu extremamente constrangida e humilhada naquela situação. Outra relatou que as situações até ocorriam na frente de outras pessoas, mas que ele se comunicava com cochichos e que o teor das falas não era conhecido, mas que as pessoas que estavam ali sim presenciaram algumas investidas, digamos assim, com as funcionárias. Bom, uma das questões que nós devemos conversar e estar sempre atento a estar diante desse assunto, debatendo e discutindo,
temor com que as vítimas têm que lidar, né? Denunciar um chefe pela prática de assédio não é algo fácil. Denunciar o presidente de uma organização, um diretor de uma empresa, um gestor máximo de um órgão público também não é nada fácil, muito pelo contrário. Então, o receio de denunciar, ele acaba sendo algo experimentado pelas vítimas, e isso com total razão. A mídia também noticiou que a organização, a Caixa Econômica Federal, tinha conhecimento de outras denúncias que foram feitas através do canal de ouvidoria e que foram abafadas, que não tiveram encaminhamento, e também noticiou que as vítimas que fizeram a denúncia sofreram algum tipo de retaliação. A Caixa Econômica Federal, em nota aos meios de comunicação, assegurou que o canal é seguro, que a identidade das vítimas é garantido, o sigilo, e que a organização repudia qualquer tipo de prática de assédio contra os seus funcionários, seja mulher ou seja homem. Não nos cabe aqui fazer qualquer comentário, até porque nós desconhecemos a forma e os procedimentos de atuação dos casos de denúncias na instituição. Mas ficou alerta de que há uma necessidade de se ter um canal seguro para que as vítimas possam sim fazer suas denúncias, para que seja garantido o sigilo de suas identidades e que a organização trate isso de uma forma responsável, conduzindo as investigações e as apurações de modo a punir, né, se for o caso, o possível agressor, e também de forma a coibir qualquer tipo de denúncia que seja vazia, ou seja, que não tenha fundamento. Esse temor relatado pelas funcionárias é algo extremamente comum, que nós, nessa caminhada, tratando sobre essa temática de assédio moral, assédio sexual, discriminação no trabalho, temos como narrativas constantes das vítimas, que é um temor de fazer a denúncia e perder o seu posto de trabalho, ficar estigmatizada e ainda não conseguir provar. E no caso do assédio sexual, isso se mostra ainda mais penoso, né? O que traz aí dados de que há uma subnotificação muito grande da ocorrência de assédio sexual, considerando que as vítimas, elas se sentem minadas em suas forças, elas se sentem também muito solitárias, porque muitas vezes não conseguem compartilhar com os próprios colegas de trabalho, com os familiares, essa situação experimentada, e em razão disso acabam se isolando, desenvolvendo diversas patologias físicas, emocionais, psíquicas, com consequências aí devastadoras e muitas delas irreparáveis ao longo de suas vidas. A questão da denúncia no assédio moral, ela se torna mais difícil, inclusive a vítima se sente muito impotente, porque é um crime cometido às escusas, é algo que é cometido de forma velada muitas vezes, e a vítima se sente sozinha nisso, porque muitas vezes não tem nem elementos de prova. E a jurisprudência já traz, né, esse entendimento de que a palavra da vítima, nesses casos, tem um peso muito grande, considerando até as particularidades desse crime,
Então, é certo que a palavra da vítima tem muita força, né? Ela serve como um elemento de prova muito fundamentado também. Outras questões são analisadas, mas de fato é levado em consideração a palavra da vítima nesses casos. Então, a gente percebe que os órgãos de controle estão cada vez mais atentos a esta questão, a essas questões que têm vindo à tona de relatos de assédio, principalmente agora com essa situação aqui que nós estamos tratando, né, do presidente de uma instituição financeira como a Caixa Econômica Federal, que acaba expondo e sendo um escândalo. Não estamos aqui imputando nenhum tipo de responsabilidade, nem analisando o caso profundamente, até porque as investigações ainda estão em curso. Mas diante das narrativas, o que a gente tem é que sim, a gente pode estar diante de uma situação de assédio sexual pelos relatos trazidos. Então, a questão, né, do constrangimento, de se sentir obrigada, de sentir um medo, né, de dizer não, tudo que é um constrangimento, que a pessoa que acaba sendo forçada a fazer algo ou se sente extremamente humilhada e constrangida diante de uma situação que lhe é imposta, até para que ela diga sim ou não, o temor que lhe invade, a gente precisa fazer essa análise nessa perspectiva da ocorrência do crime de assédio sexual. É claro que situações mútuas e situações de flerte, de paqueras, de forma consentida entre colegas de trabalho, não estaríamos diante da situação de assédio sexual. Só que isso tem um limite, né? Isso tem uma delimitação, né? Até onde se pode ir, né? Desde que a outra parte já de alguma maneira sinalize algum tipo de constrangimento ou interrompa aquela investida. Dali, tudo que passar dali, sim, pode caracterizar assédio. Então, a grande questão aqui que se mostra importante nós falarmos, né, é justamente da necessidade que as instituições fortaleçam seus canais de recebimento de denúncia, para que as apurações sejam conduzidas de uma forma responsável, que as vítimas se sintam seguras para fazer as suas denúncias, né? Para que os supostos agressores também tenham a oportunidade de se defender, né, no curso das investigações e a gente refletir, né, por que isso está acontecendo tanto? O que passa na cabeça do agressor? Será que é um sentimento de impunidade? É um sentimento de que ele pode e a todo custo investir e se valer do cargo, da posição que ocupa para ter favorecimento sexual, para obter essas vantagens sexuais, né? Esse valimento dessa posição hierárquica, até que ponto o agressor se vale disso e dá a sensação de impunidade e também de dificuldade de se provar a prática desse crime e continua perpetuando essa violência tão grave sobre a vítima ou sobre as vítimas, né? Então,
reflexão que eu trago para esse tema é justamente essa percepção que a gente precisa ter desse cenário que está se intensificando, né, da prática de assédio, principalmente envolvendo o alto escalão, né, e com organizações até que têm conhecimento e de uma forma omissa acabam acobertando esse tipo de situação, perpetrando aí essa prática e essa violência dentro da empresa, dentro do órgão público, dentro das organizações, né? A empresa, o órgão, ela tem a responsabilidade de garantir um ambiente saudável, um ambiente inclusivo, um ambiente seguro para os seus funcionários, para os seus servidores, para os seus colaboradores. E quando não faz, responde de forma solidária, né? Nesses casos também. Vamos aí aguardar o desfecho, né, das apurações, como eu falei, pelo Ministério Público Federal. Os meios de prova que nós temos para o assédio, filmagens, ligações telefônicas, mensagens de aplicativos, e-mails, presentes, bilhetes, enfim, tudo pode ser utilizado como meio de prova, tá? Logo dando a ênfase de que a palavra da vítima também tem um peso muito grande nesses casos. E que, reforçando, né, também aqui, que o contato físico, muitas vezes ele nem acontece, né, no assédio sexual. Ele pode acontecer ou pode não acontecer. Então, não necessariamente tenha um contato físico, mas que se tenha a chantagem, que se tenha o constrangimento em determinada situação, com o valimento da posição ocupada pelo superior, né? Então, existe uma relação de trabalho e existe por trás daquilo uma chantagem, né? Uma oferta de algo que pode ser muito bom se a vítima ceder às investidas, ou que algo pode ser muito ruim caso ela resista àquela investida. Então, importante a gente reforçar também que o assédio não precisa nem acontecer nas dependências da empresa ou do órgão público da instituição, mas ele ocorre em razão da relação de trabalho estabelecida. Então, no caso, inclusive, da denúncia aqui, algumas funcionárias relataram que elas estavam em viagem com o presidente, acompanhando nos eventos enfim, e que esses assédios aconteceram em momentos como estes, em restaurantes e jantares. Então, é possível, sim, que não seja nas dependências da Caixa Econômica ou de uma empresa, mas que essa relação decorra desse contato no trabalho. Isso é importante nós esclarecermos, porque muitas pessoas têm muita dúvida com relação a isso. Então, como eu falei, a ideia aqui não é analisar o caso em concreto, nem as supostas denúncias, supostas ocorrências de situações aí que envolvam o presidente Pedro Guimarães, mas trazer uma reflexão nesse sentido de que se fortaleça os canais de denúncia, que se entenda que mesmo sendo um alto escalão, a vítima pode ter voz e pode denunciar, e essa denúncia pode ganhar corpo e ser noticiada, e apurações serem instauradas e a investigação
se chegar a termo aí, inclusive com a imputação de um crime dessa natureza, né? Então, fica aqui o meu comentário a respeito desse caso. Vamos acompanhar aí os desdobramentos dessa situação, inclusive da permanência ou não do presidente no cargo, que é algo que a gente ainda não sabe como é que vai se dar. E se você gostou desse vídeo, se ele fez algum sentido para você, continua me seguindo nas redes sociais, acompanhando os conteúdos que eu libero toda semana sobre assédio moral, assédio sexual, discriminação no trabalho. E compartilhe também esse vídeo para que outras pessoas possam ter acesso a informações como essa. Um forte abraço e muito obrigada!